Bom dia, bom dia. Seja bem-vinda a mais um Café na Presença, mais um Café na Presença do Senhor, mais um Café na Presença do nosso Mestre Jesus, mais um Café na Presença, de um novo dia, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mais um Café na sua presença, na presença de todos aqueles que estão todos os dias, sentados na mesa com o Pai. Hoje nós estamos num lugar diferente, vocês devem estar aí estranhando, mas eu já estou aqui com a família num sítio para comemorar, o aniversário da minha sobrinha, aquele nosso milagre que eu contei para vocês ontem. Então sejam bem-vindos, Estamos aí num lugar diferente, mas sempre na presença. Independente de onde estivermos, a presença do Senhor está conosco, Bendito e louvado seja. Então aí, se cair a internet, se ficar um pouquinho mais lenta, sai e volta de novo, mas o importante é que nós vamos continuar na presença, cheio do poder de Deus, cheio da graça, do amor, do nosso Deus extraordinário. Então, bom dia para você, seja bem-vindo, Um bom dia na presença do Senhor. Aqui no cenário improvisado, aqui estamos na cozinha, onde, todas as refeições serão feitas, já consagramos esse ambiente para Jesus, Todas as vezes que você for em algum lugar, além de consagrar sua casa todos os dias, seu ambiente, consagra também o lugar em que você estiver, o lugar em que vai estar sua família, Já foi todo consagrado ao Senhor, para que o melhor de Deus possa acontecer na vida de cada um aqui, para que aqui só tenha paz e a presença. É o que nós fazemos, já fizemos isso quando chegamos aqui, toda a família reunida, agradecendo a Deus, por poder estar na presença. Primeira coisa que a gente se preocupa é estar na presença do Senhor, Então aqui hoje tem uma movimentação, é gente passando, é gente andando, um já está começando os preparativos aqui, mas nós estamos na presença, em nome de Jesus. E que possa nos faltar tudo, mas jamais vai nos faltar a presença, Jamais vai nos faltar a presença de Deus. Então bom dia para você que está chegando, em nome de Jesus. Bom dia, João, bom dia, Edinaldo, bom dia, Andréia, bom dia, Jaqueline, bom dia, Rosana. Vamos se assentando nessa mesa. Bom dia, Lígia. Se não pegou seu café hoje, estou aqui com essa xícara, ó. Honro a vida da minha sobrinha, Stephanie, que está aqui também. Ela que me presenteou com essa xícara. Tem que tomar cuidado para tomar nela, porque ela conserva quente, muito quente. Então, que a gente tenha um dia como está, o chá aqui nessa xícara, bem quente, cheio da presença, cheio do fogo do Espírito Santo de Deus, Então seja bem-vindo e receba o melhor do Senhor nessa manhã, Bendito e louvado seja. Bom dia, Lígia. Aqui, Lígia, estamos num cenário diferente, mas independente de onde estivermos, continuamos na presença, Independente de onde estivermos, o Senhor nos conecta, conectando a sua família, em nome de Jesus. Seja bem-vinda à família Café na Presença, se é a primeira vez que você passa por aqui. Em nome de Jesus. Bom dia, Tânia, pode ir colocando, em nome de Jesus, as orações, os pedidos de orações, porque nós vamos orar, nós vamos entregar ao nosso Senhor e Ele vai fazer todo o alinhamento, Ele vai fazer todo o restauramento, tudo que é necessário para a vida de cada um de nós. Então que você possa se achegar, se assentar, mas é aquilo que a gente fala todo dia, O Senhor nos convida, porque Ele também quer usar a nossa vida para alcançar outras vidas. Então começa já encaminhando esse devocional para alguém. Manda esse devocional para alguém, entrega para alguém esse devocional nessa manhã, em nome de Jesus, Que o melhor de Deus a pessoa receba, as pessoas recebam através da sua vida nessa manhã. Então manda esse devocional para alguém, vai encaminhando, vai direcionando. Tem muita gente que precisa receber uma palavra nessa manhã, Então que você possa ser esse fio condutor que vai levar essa palavra aos corações, que vai levar esse devocional a várias nações, vai fazer esse devocional alcançar mais e mais vidas, porque essa é a promessa que há sobre esse devocional, Alcançar novas vidas, alcançar corações, e você vai ser esse fio condutor que vai levar, a palavra do Senhor a mais e mais corações, em nome de Jesus. Mas antes nós vamos orar, vamos agradecer por estarmos aqui, por mais um dia, por mais um presente, que é o milagre da vida que o Senhor já nos entregou, por mais um presente que é um novo dia que o Senhor nos entregou, independente de onde você esteja, independente da circunstância que você está vivendo, o Senhor te despertou para uma nova manhã, o Senhor preparou para você um novo dia. Então rendemos graças, Bendito e louvado seja. Seja bem-vindo, Valdir, Fátima, Vani. Que bom ter vocês aqui. Vamos sentando, Vai pegando o seu café, seu chá, se você não pegou, e vai se colocando na presença.
Vá se colocando na presença, vai entregando para o Senhor no seu dia e o Senhor vai receber, né, a sua graça, e o Senhor encontra graça quando nós somos gratos. Então que o Senhor possa receber de nós o melhor e o extraordinário do Senhor. O pessoal tá aqui só despertando, passa para lá, passa para cá. Para mim que não tô acostumada, vocês não ligam não, gente, de vez em quando eu vou estar olhando para algum lado aí. Mas bendito e louvado seja, né, a presença de Deus. Então feche os olhos de vocês, se não pode fechar os olhos físicos, feche os olhos da alma, mas abra o coração para receber o melhor de Deus nessa manhã. Em nome de Jesus, abra as portas da sua casa, da onde você estiver, onde essa oração chegar, que as portas se abram para que o Espírito Santo possa entrar, que a chama do Espírito Santo reacenda os corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Se não pode fechar os olhos físicos, feche os olhos da alma, mas abra esse coração, deixa Cristo passear, deixa Cristo fazer o extraordinário, o novo, né? O renovo em cada um de nós. Amém? Feche os seus olhos aí. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus. Bom dia, Papai. Bom dia, bom dia, bom dia. Que bom poder estarmos na sua presença, Senhor. Que bom porque vamos passar o dia na sua presença, Senhor. Obrigada, Jesus, porque despertamos. Obrigada, Jesus, pelo milagre da vida. Obrigada por mais uma oportunidade de recomeçar, de fazer diferente. Por mais uma oportunidade de fazer a partir de agora, Pai, na sua presença. Porque pelos nossos braços, as nossas pernas não aguentamos mais, Pai. Não temos mais forças. Mas é aí que o Senhor entra, é aí que o Senhor se revela, é na nossa fraqueza que o Senhor nos faz forte, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela sua graça, pelo seu derramar. Obrigada, Pai, pelas suas misericórdias que já se renovaram nessa manhã, pois assim diz as suas palavras, diz a sua palavra que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Então que possamos receber essa misericórdia em nome de Jesus. Bendito, louvado seja o nosso Deus, maravilhoso e extraordinário. Receba o melhor de Deus nessa manhã. Pai amado, revista-nos da sua armadura nessa manhã, a todos nós que estamos nessa mesa, aqueles que ainda vão passar e toda a nossa parentela, Pai, aqueles que estão tão afastados, às vezes revoltados, perdidos no mundo, traga-os de volta para casa, traga-os de volta para o lar, em nome de Jesus, Pai. Clamamos pela presença de todos, que o Senhor revista cada um de nós, revista-nos do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e das botas do Evangelho da paz. Senhor, que a nossa armadura seja ajustada ao nosso corpo físico, ao nosso corpo espiritual, que não haja brecha, Pai, nem folga para que nem uma seta, nem um dardo inflamado do inimigo nos atinja a nossa parentela, em nome de Jesus. Clamamos pela presença dos seus anjos de guerra e de batalha nessa manhã, Pai, com as suas espadas flamejantes, para que possam adentrar em cada ambiente onde essa oração está chegando, que eles vão destronando todo o mal, que todo o inimigo vá batendo em retirada, independente do lugar e das circunstâncias, que bata em retirada, que saia dos espelhos, dos quadros, debaixo das camas, Pai, de dentro dos armários, das despensas, que leve tudo aquilo que trouxe para essa casa, para essa família, para essa empresa, que caia por terra e vá com eles para as profundezas, Pai, em nome de Jesus. Deus misericordioso, destrona toda e qualquer doença, Pai, toda e qualquer desafensa, todo e qualquer vício que o inimigo tenha trazido, Pai, para esse ambiente, destrona a falência, destrona, Pai, a procrastinação, os pensamentos negativos, a intolerância, o ódio, a raiva, a inveja, os ciúmes, a ira, Senhor, o egoísmo, o narcisismo, que seja destronado em nome de Jesus, Pai. Que bata em retirada agora da casa dos seus filhos, não permaneça sequer um resquício do mal, Pai, em nome de Jesus. Restaura, Pai, casamento, restaura os corações, restaura a saúde, Pai, em nome de Jesus. Destrona toda, Pai, toda depressão, toda revolta, toda síndrome do pânico, todo transtorno borderline, Pai. Vai destronando agora, em nome de Jesus, todas as doenças psicossomáticas, todas as doenças físicas, alinhe o DNA dos seus filhos e que os inimigos ao sair leve tudo, Pai. Desfaça os laços do passarinheiro, Pai. Senhor, desata todos os nós
que o inimigo deu, Pai, nesta vida, nesta casa, nesta empresa. Em nome de Jesus, destrona a falência, destrona a falta de vendas, destrona, Pai, a falta de produtividade, destrona, Pai, tudo aquilo que não te pertence, Pai, em nome de Jesus. E que diante da casa dos seus filhos agora, Pai, deste ambiente, onde essa oração estiver chegando, neste lugar que nós estamos, Pai, em nome de Jesus, coloca seus sentinelas de fogo, Pai, com suas espadas flamejantes, para que nem na rua sequer o inimigo possa mais passar, em nome de Jesus. Clamamos, Pai, para que sobre todos nós, a nossa parentela, os nossos, aqueles que hoje, Pai, vão pegar as estradas, aqueles que vão se reunir, aqueles que vão trabalhar, aqueles que estão debaixo das cobertas, aqueles que estão sem vontade de levantar, Senhor, levante-os, Pai. Ah, Pai, restaure, ressuscita por um novo dia, por um dia na sua presença e coloca sobre todo nós seu manto de invisibilidade, para que o inimigo não nos veja, não nos ouça e não nos atinja, em nome de Jesus. Pai, passei agora dentro desses ambientes, as portas se abriram, Pai, seus filhos estão despertados, Pai, e aqueles que ainda dormem, percorre esse lar, esse ambiente, Pai, em nome de Jesus, encha da sua presença, do seu poder, da sua misericórdia, que o fogo do Espírito Santo acenda agora em cada coração, em nome de Jesus, encha cada coração da sua presença, que possamos, a nossa chama, Pai, possa acender de uma forma tão gigante, tão extraordinária, que vai transbordar e acender outras chamas que se apagaram, Pai, ao longo da vida e diante das circunstâncias. Que possamos entender que nós não somos as circunstâncias não nos definem, Pai. Nós somos aquilo que o Senhor nos fez para ser, e o Senhor nos fez para ser mais que vencedores, Pai, e é o que somos, em nome de Jesus. Que cada um de nós que aqui, Pai, presentes hoje, aonde colocarmos os nossos pés, possamos exalar o seu perfume, Pai. Que diminua nós e resplandeça em nós a sua face. Senhor, faz o seu querer em cada um de nós, alinha nossos pedidos, receba-os nessa manhã, os pedidos mais íntimos de oração, Pai, de cura, de libertação, de restauração. Ah, Pai, de que tudo que está oculto venha à tona, Pai. Mas em nome de Jesus, alinha a saúde física, espiritual, Pai, mental e financeira, profissional dos seus filhos, de cada um de nós, de toda a nossa parentela, em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o seu santo nome, Pai. Que onde colocarmos os nossos pés, o Espírito Santo coloca o nosso chão, mas só nos deixe ir, Senhor, aonde o Senhor for conosco à nossa frente. Em nome de Jesus, bendito e louvado seja. Aleluia. Bom dia, Dani. Hoje a Dani não está online, ela está aqui ao vivo, nós estamos todos aqui, na presença, né, do Senhor. Graças a Deus. Se você não pegou seu chá ainda, vamos tomar na presença, né? E enquanto isso, ainda dá tempo de você mandar esse devocional para alguém, mandar esse devocional para tantas outras pessoas que estão precisando receber o melhor, o extraordinário do Senhor. E hoje é o dia, e você é quem vai levar, né, esse extraordinário. Imagina quanto crédito, né, você vai receber com o Senhor, ó. Levando a palavra dele, muitas e muitas vidas serão alcançadas através da sua vida. Porque é aquilo que eu digo sempre, tem gente que nunca vai abrir uma Bíblia, tem gente que nunca vai ver um devocional como esse, mas através da sua vida, da sua mudança, do seu id, né, do seu viver o Evangelho, porque não é só ouvir não, a gente precisa colocar em prática o Evangelho, tudo que a gente ouve. Então, o seu colocar em prática, a sua mudança vai despertar o interesse de outras pessoas que vão querer viver o extraordinário de Deus. E você vai ter sido, ó, quem levou, né, essa palavra, quem levou Jesus e apresentou essa pessoa. Bendito e louvado seja, né, que as bênçãos do Senhor recaem sobre aqueles que se colocam nas brechas, aqueles que se colocam adiante, que vão à dianteira, né, para apresentar o nosso Deus. Então, que você seja um desses, em nome de Jesus. Bom dia, Tereza, bom dia, Jaqueline, bom dia para vocês. Um bom café, eu vou de chá aqui, mas que a gente esteja, acima de tudo, na presença do Senhor. Amém? Aleluia, né? Bendito e louvado seja o nosso Deus, maravilhoso e extraordinário. E hoje o nosso tema, que nós não falamos ainda, é: você não está sozinho. Você não está sozinho. Você está na presença. Você não está sozinho. Você está na presença daquele que tudo é. Aquele que é o ontem, o hoje, o amanhã e a eternidade. Você está
junto daquele que quer lutar as batalhas por você, aquele que quer entrar nas batalhas, que quer ir à frente, que quer te dar a vitória, que quer te mostrar que você é muito mais que vencedor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você realmente, Ele te fez para ser mais que vencedor. Então você não está sozinha, você nunca está sozinha, você sempre está na presença. O que acontece é que muitas vezes você não abre a porta para que Cristo possa entrar. E Ele é extraordinário, é super educado. Ele fica do lado de fora. Já viram aquele quadro? Que Jesus está batendo a porta e há uma porta, mas não tem fechadura? Por quê? Porque essa fechadura fica do lado de dentro. É você que abre e fala, entra Jesus. Faz morada, renova, restaura, faz vaso novo, em nome de Jesus. Faz vaso novo, transforma, faz o que precisa ser feito, restaura, mas Ele está ali o tempo todo. Sabe aquela mãe, quando a criança começa a andar, a mãe fica em volta ali, ela dá os passinhos, mas a mãe fica em volta, para que se ele for cair, a mãe ou o pai já vai lá e já pega essa criança. É assim o nosso Deus. Se você for cair, Ele está ali para te segurar. Se você caiu, Ele está ali para te levantar. Ele está na presença. É você que se afasta do Senhor. Somos nós com as nossas atitudes. Ele nos ama tanto que Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos escolher a melhor, tomarmos as nossas melhores decisões. Mas as melhores decisões são aquelas que você toma para continuar, para caminhar, para permanecer na presença. Então que você não se esqueça disso, você não está sozinho. Venha para o Café na Presença, junto nós somos mais fortes todas as manhãs. Por quê? Porque o nosso Deus conecta a sua família, Ele senta os seus. O Senhor vai te apresentar quando você se coloca na presença, Ele vai te conectar a pessoas que estão no mesmo propósito, a pessoas que querem caminhar com Ele, a pessoas que estão na presença. Vai ter dificuldades? Vai ter. O fato de Jesus estar contigo a todos os momentos não significa que não vai ter dificuldades, porque o próprio Jesus nos advertiu, no mundo havereis aflições, mas Ele também nos deu o conforto, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e Ele está conosco até o fim. O Senhor nos fez forte e corajoso, forte e corajosa, assim como Ele diz para Josué, e Ele diz, eu estou contigo. Então creia que sozinho você não está, sozinho você não está. Se você está aí, talvez você esteja aí, numa solidão, que você está se sentindo, numa solidão tremenda, mas solidão não existe quando você anda na presença. Você pode ter solitude. Solitude são nossos momentos que nós queremos estar só, só nós e Deus e mais ninguém. Isso é solitude. Mas solidão, aquele sentimento, aquela tristeza, aquela angústia, quando você tem Deus, ela não está, ela não permanece, não faz morada. A solidão não faz morada na vida daqueles que caminham ao lado de Jesus. A solidão não faz morada na vida daqueles que entregam a sua vida para Jesus. A solidão não faz morada na casa, no ambiente, no trabalho, na empresa que tem aquele filho que se entregou ao Senhor. É um passo de cada vez, um dia de cada vez, mas independente se você escolhe permanecer na presença, jamais você será sozinho. Você não é, mas talvez você, o seu comportamento, as suas escolhas estão fazendo você se sentir sozinho. As suas escolhas te levaram a estar na solidão que você se encontra, mas o Senhor quer te resgatar. O Senhor quer tirar você daí, Ele quer te dar a mão e vai te ajudar a passar por esse deserto, aprendendo tudo o que você precisa aprender, para que você não precise mais voltar aí, em nome de Jesus. E é bem isso mesmo, O Jean está dizendo aqui que às vezes, em vez de estender as mãos para levantar, um caído, nós preferimos apontar os nossos dedos, apontar os defeitos dos nossos irmãos, mas quando a gente está na presença, o Senhor vai tratando o nosso coração de uma tal forma que a nossa visão, nosso tato, nosso olfato, nosso paladar, nosso modo de agir, de pensar, de caminhar, os nossos costumes passam a ser os costumes de Jesus. Jesus é o nosso modelo. Então quem tem Jesus como modelo não anda na solidão. Quem tem Jesus como modelo não fica só. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós somos cristãos, e cristão significa ser pequenos cristos. E quando a gente toma posse dessa identidade de filhos e de filhas amadas, de pequenos cristos, jamais nos sentiremos sozinhos. Jamais nós nos sentiremos sozinhos. E é para isso que o Senhor te chamou essa manhã, para dizer para você, você não está sozinho.
Olha só, meu filho e minha filha, eu te trouxe para uma família, te conectando a uma família, e esta família eu tomo café com ela todos os dias. Talvez você não tome café com a sua família todo dia. Bom dia, Joselita, seja bem-vinda. Talvez você não tome café com a sua família todo dia, mas o Senhor está te chamando para sentar numa mesa onde Ele toma café todos os dias. Mas não é um privilégio do café na presença. Ele está aqui, mas Ele está aí na sua mesa. O nosso Deus é onipresente. O que é onipresente? É estar aqui, aí e em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Esse é o nosso Deus, e é esse Deus que não te deixa só. É esse Deus que segura na sua mão e na sua fraqueza te fortalece. É esse Deus que diz para você, abre a porta, deixa eu entrar, essa tristeza vai embora na medida que eu colocar os meus pés no seu coração e na sua vida. Então abra seu coração nessa manhã, deixa Jesus entrar, deixa Ele fazer o renovo, deixa Ele tirar o que precisa ser tirado, deixa Ele renovar o que precisa ser renovado. Vai doer? Vai doer, não tem como mentir para você, vai doer, mas é maravilhoso. Sabe aquela maratona que você, né? Você vê a pessoa treinando, e no dia da maratona dói, os treinos doem, mas quando ela vence, quando ela sobe no pódio, tudo se esquece. Sabe aquela mãe que sofre horas e horas e horas e horas no parto e ela diz, nunca mais eu quero ter filho. Ah, eu vou morrer, eu não suporto essa dor e tudo mais, e realmente, né, é a maior dor do mundo, né? Então assim, ela tá naquela dor, naquela coisa, às vezes até se arrepende, mas quando ela olha para a carinha do filho, que é a vitória, o pódio, ela diz, eu faria tudo de novo. Eu faria tudo outra vez, eu passaria tudo outra vez. E é isso. Quando a gente está na presença, a gente passa pelas dificuldades, a gente passa pelos desertos, mas o Senhor nos ensina. Por isso que quando a gente está na presença, a gente aprende que a gente não questiona a Deus. A Deus a gente não pergunta por quê. Por que que eu estou nesse lugar? Por que que isso acontece comigo? Por que isso? Por que aquilo? Não. Para Deus a gente pergunta como. Como, Senhor, eu saio desse lugar? E o que, Senhor, eu preciso aprender nesse lugar para que eu não volte mais aqui, para que eu zere de vez essa matéria, porque tretou e relou, eu volto para esse lugar. Eu fico de dependência e eu tô de DP nessa matéria, porque eu tenho que voltar. Tretou e relou, perco o emprego de novo, tretou e relou, eu tenho problema no meu casamento, eu tenho problema nas finanças, eu tenho problema no relacionamento com meus pais, eu tenho problema no emprego, eu tenho problema comigo mesma, a minha autoestima cai, em nome de Jesus. Mas quando você está na presença, o Senhor vai ajustando tudo. Em Mateus 6,33 diz isso, gente. Mateus 6,33 precisa ser o versículo da nossa vida. E diz assim, buscai primeiro as coisas do reino e a sua justiça, e todas as outras lhe serão acrescentadas. Então tudo que você almeja, tudo que você quer, tudo que você deseja, tudo que você precisa vai ser acrescentado. Mas primeiro você precisa buscar as coisas do reino e a justiça de Deus. Assim, nesse caminho, Ele vai alinhando tudo aquilo que você quer, que você almeja, que você deseja, que você sonha. Porque às vezes, o que nós queremos, almejamos, sonhamos, simplesmente nos afasta da promessa que o Senhor tem para nós. Nos afasta do propósito que Ele criou para nós, nos afasta do plano perfeito que Ele mesmo escreveu para cada um de nós. Mas para que a gente não caia nesse erro, quando a gente caminha na presença, Ele alinha os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos objetivos, as nossas metas ao propósito que Ele tem para nós. E aí então Ele vai concedendo, conforme a vontade dEle, em nome de Jesus. Que a gente possa viver na dependência de Deus, única e exclusivamente, jamais na dependência de homens. Que a nossa dependência, as nossas expectativas estejam somente em Deus, porque não seremos frustrados. Não seremos frustrados porque Ele é fiel para cumprir. O nosso Deus não mente, Ele é fiel para cumprir, em nome de Jesus. E quando a gente deposita as expectativas no outro, é por isso que a gente sofre. É por isso que as nossas feridas não se curam, que as nossas feridas não cessam. Por quê? Porque a gente deposita as nossas expectativas no outro. E aí quando a gente deposita no outro, que é de carne e osso como nós, o outro falha. O outro se engana, o outro esquece, o outro te frustra. Por quê? Porque somos todos feitos da mesma matéria. Mas Ele não, o nosso Deus não. É o poderoso, é o soberano, é o maravilhoso, é o Elohim, o El Shaddai, o Adonai, o Abba Pai. Esse só tem coisas maravilhosas sobre nós. O que Ele tem para nós é impensável, sabia? A nossa imaginação não alcança
tudo que Deus tem para fazer na nossa vida. São as nossas atitudes que acabam limitando, mas o nosso Deus é ilimitável. Para de limitar Deus. Quando você limita Deus, quando você fala, eu não consigo, eu não posso, isso não dá certo, em nome de Jesus. Isso não dá certo, em nome de Jesus. Mas tá errado, você tem que dizer, o meu Deus é ilimitável, em nome de Jesus. O meu Deus é o Deus do impossível, em nome de Jesus. O meu Deus é o Deus soberano, em nome de Jesus. O meu Deus é o dono do ouro e da prata, em nome de Jesus. É nas mãos do meu Deus que estão as chaves dos cofres da terra. Bendito e louvado seja. Se aposse disso, em nome de Jesus. E se é para viver, que viva na presença. Se é para falar, que fale da presença. Se é para se manifestar, que se fale da presença. Se não for para isso, fique em silêncio. Fica em silêncio e aprenda e receba em nome de Jesus. Então que você possa abrir seu coração hoje, porque o Senhor quer derramar, já está derramando. E o que você vai fazer com tudo isso? Somente na presença você vai aprender o que é que você precisa fazer em nome de Jesus. O que é que você vai fazer com a presença, com tudo que o Senhor está te derramando, com todas as sementes que Ele está lançando diretamente no seu coração. Mas seu coração precisa ser terra fértil para que essa semente germine, brote, cresça, floresça, dê bons frutos. Sacie plenamente a sua fome e a sua sede, mas não só a sua, dos seus e de todos aqueles que passarem pela sua vida. Mas para isso, você precisa estar na presença. Para isso você precisa todos os dias fortalecer a sua fé, e ao fortalecer a sua fé, o seu coração vai sendo limpo, as ervas daninhas vão sendo arrancadas, o joio vai saindo e vai permanecer numa terra fértil para poder simplesmente fertilizar, germinar essa palavra. E você não vai guardar mais para você, você não vai conseguir guardar, você vai querer transbordar. E ainda hoje, o que você está ouvindo aqui vai servir para você levar para alguém em nome de Jesus. Exatamente, levanta-te e anda. Para de murmurar, para de reclamar. Vai viver na presença. É somente na presença que você vai se libertar de tudo aquilo que tem te paralisado, em nome de Jesus. E vamos à leitura. Em Isaías 41:10 diz assim: Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Bendito e louvado seja, Ele vai te segurar com a sua mão vitoriosa. Ele vai te segurar, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, porque a palavra diz, e a palavra é viva, a palavra é viva. Então que você possa lembrar disso. Ele te fortalece. Ele te ajuda e Ele te segura, e Ele com a sua mão direita vitoriosa vai conduzir você a viver o extraordinário de Deus, em nome de Jesus. Vamos à leitura aqui do texto. Hoje diz assim: Se alguém disse para você que a vida é um mar de rosas, essa pessoa não foi sincera. Enfrentamos problemas, aflições e por vezes até mesmo a solidão pode bater à nossa porta. Jesus não nos prometeu que tudo seria tranquilo, mas disse que estaria conosco, e isso deve ser suficiente para nos impulsionar a enfrentar um dia de cada vez. Por vezes, o cansaço e a exaustão podem nos impedir de visualizar a possibilidade de alcançar novos sonhos e traçar planos, especialmente quando o desânimo nos envolve. Contudo, em meio às tempestades, é crucial compreender que nunca estaremos sozinhos. O texto que lemos no dia de hoje é apenas uma das diversas promessas de Deus de que Ele nunca nos abandona. Hoje, talvez você se sinta enfraquecido na luta pelos seus objetivos, enquanto a solidão insiste em bater em sua porta. Projetar o futuro pode estar parecendo uma tarefa impossível e sua motivação se foi, mas você precisa saber que não está sozinho. Você tem um Pai que deseja sustentar e fortalecer você. Entretanto, você precisa tomar a decisão de se aproximar dele e permitir que ele transforme sua vida. Talvez até então você tenha vivido com a ideia de que Deus está distante e não se importa com os detalhes da sua vida, mas isso não é verdade. Ele é um Pai que ama seus filhos, sustenta e fortalece cada um deles. Porém, você é resultado daquilo que acredita. Talvez tudo o que você precisa é se render a Ele, confiar plenamente nas suas intenções e descansar em teus braços, pois assim saberá que não está sozinho.
Ele é fiel e está presente em cada instante de sua trajetória. Aleluia, glória a Deus. Talvez o que está te impedindo é que você não está acreditando, que você não está confiando, que você está limitando o nosso Deus. Mas quando você se entregar, quando você simplesmente se derramar na presença dele, sem dúvidas, ele vai te sustentar. Sem dúvidas, ele vai te guiar, ele vai te conduzir e ele vai te mostrar o quanto ele é presente na sua vida e sempre foi. Mas você, com os seus olhos aí cheio de escamas do mundo, não conseguia enxergar. Mas é na presença do Senhor, dia a dia, que essas escamas vão cair, em nome de Jesus, e você vai viver o extraordinário. E é isso mesmo, só falar não resolve as aflições do mundo, nós precisamos agir. Então, quando nós nos colocamos na presença e nós mudamos o nosso comportamento, a nossa vida, toda a nossa volta muda e outras pessoas serão contagiadas pelas graças do Senhor, e isso tudo através da nossa vida. Então, é uma corrente, Um está ligado ao outro, nós não vivemos só, o Senhor não nos fez para viver só. O Senhor nos fez para viver na presença dEle e também dos nossos irmãos. Então, que hoje você possa ter um dia diferente, um dia em que você vai se entregar, Quando eu disser tchau para você aqui, não vai ter terminado esse devocional. Aí é a hora que você vai ter seus 10 minutos de ouro. E o que é 10 minutos de ouro? É 10 minutos na presença do Senhor, só você e Ele, mais ninguém. Aqui nós estamos juntos, coletivos, na mesma mesa, mas os seus 10 minutos com Deus é na que está na presença, na sua mesa, e que quando eu digo tchau aqui, Ele permanece na sua mesa, é você quem faz. É você. E quando é nesses minutos, que eu falo 10 minutos, mas porque eu falo assim, pode ser um pouco, mas que seja porque é de ouro, porque que seja de qualidade, e porque esses 10 minutos vão transformar a sua vida, esses 20, esses 30, esses 40, esses 50, não sei quanto tempo você vai dedicar, mas o Senhor não vai olhar o tempo, porque o Senhor não anda, não caminha no tempo do Cronos, que é o nosso tempo de cronômetro, de relógio. O nosso Deus é atemporal, Ele vive no Kairos, que é a eternidade. O nosso Deus Ele não foi e nem será, Ele é em todos os tempos, seja no passado, no presente ou no futuro. Então que você possa ouvir essa palavra, mas acima de tudo, absorver e praticar. E para você praticar, o Espírito Santo precisa te conduzir. Chama Ele, fala para Ele: Espírito Santo, meu amigo, passa o dia comigo. Espírito Santo, conduza meus passos, reprograma minha rota, restaura meu viver, me renova, me refaz, me faz vaso novo, em nome de Jesus. E é para isso que o Senhor te chama, para ser vaso novo na mão do oleiro, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A frase de hoje é: caminhar com Deus é saber que, ainda que as pessoas te abandonem, Ele estará presente. Eu não sei quem te abandonou. Talvez você foi abandonada recém-nascido. Talvez você foi abandonada ontem por um familiar, por um ente querido. Mas Ele nunca te abandona. Por isso que as suas expectativas precisam ser depositadas nele. Quando o ser humano nos abandona, a gente sofre, dói, chora, sangra, mas se a gente está na presença, Ele cicatriza nossas feridas e faz dessas feridas, desses sangramentos, cicatrizes, e cicatrizes são troféus de batalhas vencidas. O Senhor quer curar suas feridas, o Senhor quer curar seus traumas, quer ressignificar o seu passado, transformar tudo em cicatriz, porque a cicatriz é troféu de vitória. E cicatriz é batalha vencida. E você vai olhar para essas cicatrizes, muda sua perspectiva. Olha para suas cicatrizes agora e ao invés de dizer: ai, coitado de mim, ai, coitado de mim, olha o que eu passei, olha aqui as marcas que eu tenho, a vida me deixou marcas. Diga: obrigada, Jesus, obrigada por cada cicatriz, cada uma é uma batalha que eu venci e eu venci na sua presença. Eu venci na sua presença. Em nome de Jesus, então permaneça comigo, Pai, para que eu possa vencer todas as outras que ainda virão, porque são as batalhas que vão me fortalecer, são as batalhas que me faz aprender, porque as batalhas servem de aprendizado, exatamente. O sofrimento faz parte do crescimento, não tem evolução sem dor, não tem evolução sem dedicação, sem ali, sem suor, não tem evolução. Então que você possa aprender isso hoje. Não tem evolução se não passarmos pela dor. Não tem crescimento sem dor. E para crescer dói, gente. Uma criança que vai crescer sente dor nos ossos. Para crescer dói.
Ah, e também para crescer às vezes precisa ser podado, né? Sabe aquela planta que não vai para frente de jeito nenhum? Às vezes você está nessa circunstância, uma planta não vai para lá nem para cá. Mas quando a gente vai lá e poda ela, a gente fala, acabou com a planta, coitada, daqui a pouco ela brota. Brotos novos, verdinhos, lindos e maravilhosos, daqui a pouco ela dá flores. Daqui a pouco tem novas mudas e ela cresce, ela floresce, e é isso que o Senhor quer fazer com você. Vai te podar? Se preciso for, Ele vai podar, vai aparar, vai tirar tudo aquilo que está te impedindo de crescer, mas Ele vai colocar ali, ó, todas as vitaminas, todos os aminoácidos, tudo o que precisar para que você cresça, floresça e dê bons frutos, em nome de Jesus. Aleluia, bendito e louvado seja o nosso Deus, né? Quantos exemplos nós temos na palavra daqueles que precisaram abandonar, precisaram ser podados para que pudessem florescer, lindos e exuberantes. E é isso que o Senhor quer fazer com você. Mas para isso você precisa entender que você não está só. Para isso você precisa entender que Ele ouviu o seu clamor, que Ele ouviu o seu lamento, que Ele ouviu sua oração, que Ele entendeu suas necessidades, que Ele acatou as suas necessidades e por isso Ele te trouxe nessa manhã, nessa mesa. E não é mérito do Café na Presença, não. Não é mérito, muito menos meu, que sou ferramenta do Espírito Santo, porque primeiro Ele ministra em mim, né? Quem ouve primeiro, quem fala primeiro, ouve primeiro. E depois Ele ministra em cada um de vocês, mas juntos nós estamos aprendendo aqui. É para todos nós. Vamos ser podados, sim, mas a poda nos traz galhos novos, nos traz flores verdinhas, folhas verdinhas e flores lindas e coloridas e exuberantes, em nome de Jesus. E frutos para saciar nossa fome e a de todos aqueles que convivem conosco e pela nossa vida vai passar, em nome de Jesus. Amém? A palavra de hoje é amparo. O Senhor é o nosso amparo, nosso sustento, né? E a palavra que nós vamos ler é Salmo 65. Então, se você não pegou a sua Bíblia, pega a sua Bíblia e vamos ler juntos Salmo 65, né? Devocional tem palavra do Senhor sempre. Então, que você abra a sua Bíblia comigo, Salmo 65, em nome de Jesus. Vamos ler. Ações de graças pelas bênçãos. Né? É um salmo de Davi, né? É um salmo em que ele dá ações, né? Graças pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Nós temos a certeza que é sempre o melhor para nós. Então receba essa palavra nessa manhã de coração aberto, de mente aberta, sem religiosidade, sem placa de igreja. Aqui nós estamos para pregar Jesus. Aqui nós estamos para viver Jesus. Aqui nós estamos para levar o amor, porque Ele, Jesus, é o puro amor que caminhou entre nós, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Abra seu coração e vamos lá. Salmo 65. Ações de graças pelas bênçãos. A Ti, ó Deus, é dedicado todo louvor. Em Sião, mesmo quando íntimos e silenciosos, cumprem-se os votos diante de Ti. A Ti que acolhes as orações, virão todos os seres humanos. Quando nossos pecados pesavam sobre nossos ombros, Tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Bem-aventurados são todos aqueles que escolhes e trazes a Ti para viverem da Tua casa, do Teu santo templo. Tu nos respondes com tremendos feitos de justiça. Ó Deus, nosso Salvador, que sustentas a terra até seus confins e os mares até o mais longínquo e profundo. Tu que formaste as montanhas pela tua força criativa, por meio do teu infinito poder. Tu que acalmas o rugido dos oceanos, o bramido das ondas dos mares e o tumulto dos povos das nações. Temor por teus portentosos feitos, despertas nossos habitantes das terras longínquas. E júbilo trazes aos habitantes dos países do Oriente e do Ocidente. Cuidaste da terra e a irrigaste, enriquecendo-a com cursos de água por ti abastecidos. Proves os grãos para alimentar o ser humano, pois para isso a terra preparaste. Regas teus sulcos, fazes por seus canais correr água, com as gotas da chuva fazes germinar e sua flora abençoas. Com tua bondade, a cobres por todo o ano e a abundância extravasa de tuas veredas. Pastagens brotam nos desertos e de júbilo se cingem as colinas. As campinas se revestem de rebanhos, os vales se vestem de trigais viçosos e ecoam vozes uníssonas em júbilos cânticos de louvor a Ti. Bendito e louvado seja, né?
Aqui Davi está exaltando tudo de maravilhoso que o Senhor já fez na nossa vida. Aqui ele fala das campinas, ele fala das terras, ele fala das águas, ele fala das chuvas, ele fala que a chuva que germina, né, as plantas, que abençoa, fala da bondade que o Senhor cobre sobre nós, a abundância que extravasa, e isso é para nós. Não é só para Davi, não, é para todos nós. Olha lá fora, um novo dia amanheceu. Eu não sei se aí está chovendo, mas há algumas plantações que precisam de chuva e o Senhor faz chover. Há plantações que precisam de sol, o Senhor traz o sol. O Senhor faz o sol levantar todas as manhãs, independente se nós estamos vendo Ele ou não estamos vendo Ele, Ele faz o seu espetáculo todas as manhãs. Então que nós possamos ser agradecidos ao nosso Deus por tantas bênçãos e que possamos ser firmes, persistentes, perseverantes como o sol, que ainda que ninguém nos veja, que os aplausos não nos alcancem, que ninguém dê importância para nós, mas que nós estejamos ali, possamos nascer todos os dias, né? O nosso nascer, brilhar, aonde nós estivermos em nome de Jesus. E é para Ele, é por Ele que nós fazemos, é por Ele, para Ele que nós devemos fazer. Enquanto nós quisermos agradar homens, a gente vai continuar se machucando e se frustrando, porque homens se machucam e pessoas machucadas machucam os outros, mas o Senhor te convida para fazer por Ele, para Ele, e toda honra seja dada a Ele e é por Ele, em nome de Jesus. Então que você comece a agradecer hoje, assim como Davi aqui, ó, renda graças pelo novo dia, renda graças pelo milagre da vida, porque você despertou. Tem quem não vai abrir seus olhos hoje, gente, tem quem não vai abrir seus olhos, tem quem a ceia vai tocar hoje, mas você está com seus olhos abertos, recebendo o melhor de Deus. Aqueles que não despertaram, porque você está aí, independente da sua circunstância, que você possa florescer onde você está, porque o Senhor te planta em lugares onde Ele tem certeza que você pode florescer. Mas você insiste em limitar-se e limitar o nosso Deus. Se Ele te plantou aí, talvez não seja o vaso que você quer, talvez não seja o emprego que você quer, talvez não seja a cidade que você quer, a casa que você quer, o carro que você quer, a vizinhança que você quer, talvez não seja a parentela, mas o Senhor te plantou aí. Então floresça, porque se Ele te plantou é porque Ele sabia que você tinha capacidade para florescer. O Senhor te conhece antes do ventre da tua mãe. Antes da fundação do mundo, o Senhor já te amava. Por for amor a você, que quando você nasceu, Ele sorriu, Ele se agradou, Ele traçou um plano perfeito, contou todos os dias, Ele sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça. A palavra diz isso, não sou eu que estou dizendo. Ele sabe, tamanha intimidade, tamanho conhecimento que Ele tem sobre você. Ele sabe mais sobre você do que você mesmo. Ele sabe mais, mas Ele vai te revelando todos os dias quando você se coloca na presença. Então que você seja grato pelo despertar. Seja grato por essa palavra que você recebeu. Foi um chacoalhão? Foi um chacoalhão, mas é no chacoalhão que a gente desperta, né? Às vezes a gente fala assim, chacoalha a cabeça, que é para você despertar. Hoje o Senhor está chacoalhando aí a sua cabeça para você despertar, para você enxergar, para você ver que sozinho você não está. Até porque sozinho você é fraco, mas juntos, aqui, juntos na presença, juntos com Ele, nós somos mais fortes, nós somos imbatíveis, em nome de Jesus. Mas agora eu vou orar, nós vamos orar, eu vou me despedir de você, mas o Senhor continua na sua mesa. Então se entrega, se derrama, sabe? Se entrega para Ele, fala para Ele tudo que você não teve coragem de falar até hoje, se entrega, fala, Pai, Pai, me transforma, me renova, me faz vaso novo, reconhece seus erros, aqueles que você nunca teve coragem de dizer para ninguém. O Pai sabe que você os tem, mas Ele não se apega a isso. Ele não se apega porque Ele conhece suas capacidades, Ele conhece suas qualidades, e é a ela, Ele te define com qualidades e não com defeitos. A criação do Senhor é perfeita, mas nós vivemos num mundo de imperfeições. Mas que hoje você possa viver o seu dia extraordinário, diferente, dia na presença, faz diferente, em nome de Jesus. Aleluia, fecha seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigada. Obrigada, Papai, pelo seu derramar. Obrigada, Papai, pelas suas misericórdias. Obrigada pelo seu tamanho amor. Obrigada, Pai, porque os seus planos são sempre melhores que os nossos. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa nova oportunidade.
Obrigada que onde formos, Senhor, possamos exalar o seu perfume nesse dia. Espírito Santo, mas só nos deixe ir aonde o Senhor for conosco à nossa frente. E que todas as palavras, todos os testemunhos, a ministração que o Senhor entregou aqui nessa manhã, Espírito Santo, que não sejam palavras ao vento e nem ao léu, que sejam sementes e lançadas diretamente no coração de cada um dos seus filhos. E assim elas possam encontrar uma terra fértil, Senhor, e assim germinar, brotar, crescer, florescer, dar bons frutos. Alimentar a fome e a sede dos seus filhos, mas mais do que isso, dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus amados, dos seus queridos e de todos aqueles que passarem pela vida de cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, bendito e louvado seja. Amém? Que você fique aí na presença e lembre-se, quando você está na presença, é o único momento que você pode ser bem mimado, bem mimada. Conta tudo pro teu pai, conta tudo pro teu pai nessa manhã, que ele vai entrar nas batalhas para lutar por você. Roubaram o seu lanche, pegaram sua borracha, seu lápis. Não sei o que aconteceu aí, mas o pai entra na batalha. Ele vai lá na escola, ele vai lá recuperar o que é seu, em nome de Jesus. Creia, creia porque ele vai. Esse é o nosso Deus, tamanho é o amor dele. Amém? Glória a Deus. E lembre-se, só é feliz quem tem Jesus no coração. Então um dia cheio de Jesus no seu coração, um sábado cheio da presença e do poder de Deus, que o fogo do Espírito Santo, eu sei que foi aceso nessa manhã na sua vida, não se apague jamais. Para isso, se coloque na presença, em nome de Jesus. Amém? Um bom dia para você e eu te espero amanhã. No Café na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigada pela sua presença, pela sua confiança e juntos nós somos mais fortes. E seja bem-vindos à família Café na Presença. Convida mais alguém para vir para essa família, sempre tem lugar para mais um, em nome de Jesus. Um grande abraço para você e até amanhã.